Se você quiser uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. E hoje a gente vai falar do caso da Rua Cuba, um caso que ficou muito falado, né, e midiático também, não só quando aconteceu, que foi na véspera de Natal do ano de 1988, mas muito falado até hoje, um grande mistério, né, para quem está com saudade aí de um mistério da Semana Raiz. A gente trouxe hoje um caso aí até um pouquinho antigo, né? Mas que é um mistério até hoje muito falado também. Principalmente depois que aconteceu aí a Lava Jato, né? Que um dos envolvidos nesse caso foi um dos advogados, então foi muito levantado também nessa época, relembrado, né? Então a gente vai entender um pouquinho desse caso que faz ele um caso misterioso, né? E por que que ele está hoje aqui nessa playlist. Se você está chegando agora por aqui no canal e não sabe como funciona, a gente traz casos assim misteriosos que não tiveram uma resposta ou que ainda não foram solucionados ou que tem alguma ponta solta, né? E a gente tenta entender através das cartas do baralho cigano. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho de notificação que aí o YouTube te avisa quando eu postar vídeo novo. Se ele não avisar, eu aviso na rede social que eu deixo na tela para vocês. Tem um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais e o meu site se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas e valores. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela. E vamos começar o nosso caso de hoje. Então, na véspera de Natal do ano de 1988, o casal Cecília e Jorge foram encontrados sem vida dentro da sua casa que ficava no bairro Jardim América, em São Paulo, na Rua Cuba, um bairro até mesmo assim, né, bem caro, só para pessoas, famílias bem privilegiadas, um dos bairros mais luxuosos aí, né, de São Paulo. E eles foram, né, perderam a vida aí através de disparos. Na cena, as autoridades não encontraram nenhum sinal de arrombamento, apesar de, em alguns lugares, né, as pessoas dizem que houve sim, que tem até prova, porque parece que aquela parte, né, que segura a porta estava danificada. Alguns lugares dizem que sim, que não. Esse é um dos casos, assim, gente, que é quando se trata, né, de investigação mal feita, é uma referência, porque muita coisa errada aconteceu e muitas coisas assim entram em contradição, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu, o que é real ou não. Então é um dos casos que a gente precisa tomar cuidado também com relação a isso. E principalmente eu acho que também tem essa contradição porque foi na casa, mas eles foram encontrados no quarto deles. Então não sei se a entrada da casa não tinha sinal de arrombamento, mas o quarto deles tinha, não sei, né? Então essa questão fica em aberto. E não encontraram o objeto que foi utilizado também para tirar a vida deles. Mas, apesar de não terem muitas provas, o principal suspeito desse caso foi o filho do casal, que se chamava Jorge também, então as pessoas chamavam ele de Jorginho. Foi um dos principais suspeitos e chegou até mesmo a ser investigado. Não sei se ele passou por um julgamento, acredito que sim, mas não teve provas suficientes de que foi ele que fez. E uma das principais teorias disso, né, que colocaria o filho aí nessa cena, é que a mãe, principalmente a mãe, não aceitava o relacionamento do filho. Não concordava, não achava que, enfim, tinha outros planos para ele, né, de faculdade, profissional, e também não gostava muito da menina, tinha tudo isso, e parece que na véspera, né, de que tudo aconteceu, no dia que tudo aconteceu, um dia antes eles teriam brigado por conta disso, e segundo uma empregada da família, os ânimos estavam ali à flor da pele, né, bem aflorados, e até mesmo dizendo que a mãe teria quebrado ali um cabo de sinuca no filho. Então foi realmente uma briga feia aí que teria acontecido antes desse crime, né? Deles perderem a vida. E além disso, tem também uma situação aí de que disseram que ele tinha mentido para os pais e teria passado no vestibular quando não passou. E aí, de repente, eu não sei, para poder fazer com que eles não descobrissem, ou até mesmo se eles descobriram e foi confrontar ele a respeito disso, também seria uma motivação para ele ter feito isso, por ter mentido, que
né, dizendo que passou no vestibular, sendo que ele não tinha feito isso, não tinha passado. Pelo que eu sei, não é nem como se ele tivesse sido inocentado, e também não foi culpado. Eu acho que realmente só não teve prova, ou para continuar o julgamento, né, para chegar em uma conclusão, ou para dar início, né, a um julgamento. Então, de toda forma, ele não foi nem culpado, nem inocentado. Acredito que não teve como levar isso à frente por conta disso. E, como eu falei, são várias coisinhas, né, várias historinhas que cercam esse caso, mas em resumo é isso, tá? Ficou muito midiático mesmo por conta disso, e como eu falei, ele se tornou aí uma pessoa famosa, né? Ele acabou fazendo faculdade de Direito, e aí até mesmo sendo uma das principais caras aí no que diz respeito aí a Lava Jato, né, que aconteceu por volta de 2018. Parece que ele era um dos advogados ali de alguém que estava envolvido nisso, e como eu falei, por isso que esse caso veio à tona recentemente, né, até e relembrado, mas como eu falei, é um caso que realmente nunca foi esquecido, né, pelas pessoas, um caso que ficou muito famoso e bastante misterioso. Então, o que a gente vai tentar entender aqui? Vocês sabem que eu não posso acusar ninguém, mas se eu ver que de alguma forma foi alguém da família, pode ter sido ele, pode ter sido outra pessoa, mas isso a gente tem como saber. A gente tem como saber se entrou alguém diferente ali ou se aconteceu ali entre eles mesmos, tá? Isso eu posso falar. Mesmo sem dar nomes, isso a gente consegue entender o que está por trás disso. E aí, vocês tiram as próprias conclusões, tá? Vamos lá. Então, como eu sempre falo, eu tiro aqui, faço uma leitura para tentar entender o cenário daquele dia e tudo que levou a essa situação. Como eu falo para vocês, muitas vezes o baralho ele mostra uma coisa, se ele mostra uma coisa, não é aleatório. Tem um porquê, tem um fundo de verdade. Se aquilo não interferiu diretamente, interferiu indiretamente. De uma forma ou de outra, aquilo tem a ver com aquela situação. Entende? Ocasionou ou colaborou para aquilo. É muito importante que vocês entendam isso, que às vezes eu falo algo aqui para vocês e vocês acham que é apenas uma observação, quando na verdade não é, tá? Então, ó, olhos de ver, ouvidos de ouvir. Vamos lá. Vamos tentar entender aí o que aconteceu com Maria Cecília e Jorge na véspera de Natal do ano de 1988, na rua Cuba. O que aconteceu de fato? Quem de fato tirou a vida de Maria Cecília e Jorge? O que de fato aconteceu com eles naquele dia? Tentar entender aqui. Isso.
cabeça para baixo, tá? Elaia. Primeiramente, eu vejo sim alguma coisa acontecendo, um conflito acontecendo entre a família, e o que pode ter complicado aí a situação do filho foi justamente isso. E até mesmo porque pode ter acontecido momentos antes, ou até mesmo dentro desse período, e pode ser que houve uma movimentação dele nesse momento, ou saindo e entrando na casa, enfim, pode ter sido alguém que ficou ali ativo nesse momento. Eu não sei se ele saiu de casa, por exemplo, dentro desse período, enfim. Algo que de fato complicou ele, gente, mas não me fala aqui de forma nenhuma que foi ele. Muito pelo contrário, me mostrando um cenário de alguém sofrendo por algo que não fez. Mais uma vez, tá? Então, assim, e além disso, eu vejo sim outra pessoa entrando na casa. Eu vejo outra pessoa. É, alguém de fora, né? Realmente eu não vejo sendo ninguém da família, ninguém que já estava ali. Eu não sei, gente, se ele presenciou alguma coisa, que é o que eu falo, até mesmo talvez teria chance dele ter presenciado, ou por pouco. Eu não sei se ele, mais uma vez, eu não sei se ele saiu da casa nesse período, que eu vejo assim, sabe, uma coincidência, algo prejudicando ele justamente por isso. É como se de fato ele tivesse se movimentado dentro desse período em que até mesmo essa pessoa pode ter entrado, então ficou tudo muito assim, de fato, né? Coincidindo uma coisa com a outra. E é o que eu falei, praticamente uma coisa acontecendo é, junto da outra. E por isso tem essa confusão, não só de acordo com a investigação, as autoridades e tudo mais, até mesmo assim, sabe, energeticamente, né? E aí, é o que eu falei, eu vejo outra pessoa assim, alguém de fora, eu não vejo sendo alguém da família. E sim, o filho possivelmente pagando aí, não pagando porque ele não foi sentenciado, mas, gente, eu também não sei, né? Até que ponto que ficar na neutralidade é bom. Porque uma coisa, se ele tivesse passado por um julgamento e tivesse provado a inocência dele, mas isso não aconteceu. Então fica sempre tudo muito nas entrelinhas, né? Assim, no âmbito da imaginação. E isso é complicado porque não é culpado, mas também não é inocente. Nada foi comprovado, não tem como se ter certeza. Então não é algo que ficou bom para ele, né? Para a imagem dele. É... E tá, se foi outra pessoa, por quê? Primeiro, eu não sei. Eu sei que era uma família de advogada, agora eu não sei se o casal, mas eu vejo tudo muito mais direcionado à mulher, tá? Algo aí envolvendo ela, o foco principal. Aí eu não sei se só ela era advogada ou se é algo específico com ela, tá? Eu vejo o foco sendo ela, o foco principal. Ou de ocasionar, ou até mesmo de entrar lá só para tirar a vida dela, e aí o marido estava no meio e foi também, né? Porque não vamos deixar rastros, nem um arquivo vivo, né? Então, é isso. O foco principal sendo ela. E também eu vejo muito um cenário de um assalto. Porque eu vejo no sentido financeiro também. Então, pode ter sido uma retaliação com foco também na área financeira, porque eu vejo tendo envolvimento com o trabalho dela, talvez algo que ela fazia. Então, eu não sei se ela só era advogada ou também trabalhava nesse meio, mas tendo a ver com o trabalho dela, assim, 100%, e alguma coisa aí, algum tipo de retaliação que ela sofreu envolvendo isso, tá? Porém, não só. A pessoa foi na intenção dela por conta de alguma coisa e também sabia que ia se beneficiar financeiramente com isso. Então, talvez aí
no sentido financeiro, né, um roubo seguido de tirar a vida deles. Mas não só uma coisa ou outra. Foram com os objetivos. Se conseguiram levar alguma quantia, mas tendo também um intuito financeiro muito grande, porque eu vejo esse cenário, sabe, de roubo mesmo. E focado no financeiro também, mas muito mais direcionado à mulher e o trabalho dela. Então, são várias coisas, tá, envolvendo esse cenário. E também talvez não estava muito difícil de descobrirem, não, tá? É questão de realmente, gente, é complicado, sabe? Porque fica muito. Às vezes as pessoas imaginam que a gente só culpa a polícia, porque a polícia nunca vai. Gente, mas infelizmente a nossa polícia é muito despreparada. Além disso, eu acho que falta tudo, né? Falta financiamento, falta várias coisas. Porque assim, não que seja perfeito, né? A, as autoridades em outros lugares, mas a gente vê uma dedicação maior na investigação, em correr atrás, no meandro, né, da situação, tudo isso é tudo muito profundo, eles dificilmente eles deixam escapar alguma coisa aí. Cara, às vezes tá muito na cara. Às vezes não precisa ir muito longe, sabe? Por quê? Ou já era alguém que ela temia de alguma forma, uma situação que ela temia, algo que já colocava em risco uma situação difícil que ela se envolveu no trabalho, por exemplo, é, coisas desse tipo, sabe? Alguém que tinha alguma coisa contra ela, uma situação negativa, ou até mesmo algo que já tivesse acontecido anteriormente, porque não vejo muita surpresa, sabe? Era como se fosse realmente algo anunciado, né? Ou que já tivesse tido uma tentativa anterior, ou que já soubesse da existência desse risco envolvendo essa pessoa. Então, não estava muito longe, muito difícil de descobrirem. É isso que eu vejo. E focaram muito, né, em outras coisas e esqueceram de investigar, de olhar além. Então, vários erros aí, gente, muito sinceramente. É bem complicado mesmo. Foi algo planejado, né? E já foram com esse intuito. É, eu não vejo, talvez tivesse tido algum auxílio, mas assim, eu não diria que foi algum tipo de gangue, de equipe que fez isso, ou que foi mandado. Não, talvez algo com alguém específico, ou até mesmo essa pessoa fez sozinha. Óbvio que sempre tem, né, alguém para ajudar ali, auxiliar de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, ou até mesmo que sabe. Mas, assim, de forma direta, eu não vejo muitas coisas além a mais, muitas pessoas envolvidas nisso, sabe? Só me mostram duas pessoas aí na cena disso, na noite que tudo aconteceu. Uma movimentação aí de fato do filho, mas até mesmo sem saber, eu não sei, até mesmo se, como eu falei, se houve uma movimentação dele ou saindo ou entrando na casa, e por exemplo, essa pessoa, esse cara, né, que eu vejo sendo um homem, que entrou lá para isso, já até mesmo estivesse lá. Se ele viu alguma coisa, também não sei, e aí não quis dizer por medo, mas é isso, eu só vejo essas duas pessoas aí na cena, mas realmente sendo aí alguém de fora, eu não vejo, mais uma vez, sendo alguém da família, tá? Então é isso. Recapitulando, tá? Que às vezes eu vou aqui explicando, falando as coisas para vocês, e aí as pessoas dizem que eu não sou direta, então vamos lá. Vamos ser. Não foi o filho, não vejo sendo o filho, não foi ninguém da família, foi alguém que veio de fora para isso. O foco principal sendo a mulher, tá? No caso, a Maria Cecília, a que perdeu a vida, né, do casal. O homem, eu acho que foi muito consequência de estar ali e viu, né? Então é isso. E também um objetivo financeiro, talvez tendo a intenção de levar alguma coisa da casa ou uma quantia em dinheiro. E já era também o plano tirar a vida. Não foi nem
eu vou entrar aqui para conseguir o dinheiro e se alguém ver, eu tiro a vida, ou se alguém tentar alguma coisa, não. Uma coisa não foi consequência da outra. O plano foi esse. Foi entrar para tirar a vida deles e tentar levar alguma coisa no sentido material, financeiro, tá? É isso. Espero que tenham entendido essa questão. Gente, o crime já prescreveu, tá? Então, não tem muito mais o que se fazer, mas vocês sempre, né, pedem para que eu veja aí se algo vai ser descoberto a respeito disso ou confirmado. Às vezes, por mais que não aconteça uma justiça no caso da pessoa pagar, às vezes surge alguma coisa ou é descoberto que de fato aconteceu, até mesmo descoberto de repente a inocência desse moço, né, o filho deles que foi culpado aí pelo ato. Vamos ver, né, o que pode acontecer aí. Vão descobrir o que de fato aconteceu com Maria Cecília e Jorge, caso da Rua Cuba. Vão descobrir o que de fato aconteceu e quem tirou a vida deles. Algum dia Algum dia vão descobrir o que de fato aconteceu. Vocês sabem que não tem prazo para isso, né? Muitos casos são resolvidos, mesmo que não haja uma justiça que alguém pague. Muitos casos são resolvidos anos, muitos anos depois, então não é impossível. Ai, ai. Sinceramente, gente, mais uma vez, tinham tudo. Cara, tinham tudo na mão para resolver esse caso, tá? Tudo na mão. Eles possivelmente ficaram cegos na possibilidade de seu filho e simplesmente não foram além, sabe? E muitas vezes, é, o que me impressiona com relação a esses casos é, às vezes o verdadeiro culpado ele é investigado, mas descartado. Muitas vezes porque eles só acreditam que não foi. Uma pessoa vai dar uma desculpa lá, ah, não, eu tenho um álibi, eu estava em tal lugar. E as pessoas não vão nem verificar. É bem complexo, tá? Porque assim, mais uma vez, tinham tudo, eles estavam com tudo na mão para conseguir resolver. Eu não sei até mesmo se já existia alguma coisa envolvendo DNA, né? Na investigação, se usavam o DNA para descobrir, resolver alguma coisa já nessa época, não sei. Mas mesmo quando não tinha, as pessoas costumavam guardar, né, evidências. E eu não sei se alguma coisa foi guardada, se algo pode ser descoberto, mas eu vejo alguma prova aí, física, tá? Gente, muitas vezes, por mais que tenha só o pó, muitas vezes é possível, tá? Descobrir alguma coisa e isso pode tanto culpar quanto inocentar alguém. Ainda tem como. Ainda tem como descobrirem o que de fato aconteceu, se correrem atrás. A questão é, não faz mais diferença, né? A quem interessa? Por que que a gente vai gastar dinheiro nisso? Já prescreveu, não é mesmo? Ninguém foi culpado ou inocentado, fica por isso mesmo. Vamos arquivar aí, vida que segue. A questão é justamente buscarem isso. Como resolver? Tem sim, e acredito até mesmo se procurassem, poderia surgir algo, uma resposta a respeito desse caso. Só que é isso, é difícil de uma iniciativa acontecer, mas se acontecer, conseguem descobrir, sim, tá? Real, é isso.
Não tá impossível, não. Que é difícil, é muito pior quando a gente vê uma situação em que não vai ficar em oculto para sempre, não vão descobrir. E tem vezes que a gente já vê como se tivesse já solucionado, sabe? Eu canso de falar isso para vocês aqui. A impressão que dá é que já foi resolvido. Só que, né, a gente sabe que não. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado tudo claro para vocês. Me diz aí o que vocês pensam desse caso, se vocês conheciam, o que vocês acham que pode ter acontecido aí. Não se esqueça de deixar o comentário, o like e até a próxima.